Eu estava muito feliz desde o momento que eu decidi fazer esse movimento aqui, né, de dar essas aulas para vocês. Eu acho que é uma coisa que é preciso. Esse conhecimento aqui que eu vou passar hoje para vocês, alguns já conhecem, outros não conhecem. E eu quero aqui falar com todo mundo. Eu quero aqui falar com todo mundo, tanto para os que já conhecem, quanto para os que nunca ouviram falar, tá? Às vezes aquele que já conhece, às vezes ele pensa que conhece, mas eu garanto que eu sempre tenho uma maneira diferente, uma abordagem única de trazer esse conhecimento, essa informação para vocês. E é sempre legal a gente ouvir perspectivas diferentes de um mesmo assunto, porque sempre vai expandindo a nossa consciência. E para você que nunca ouviu falar, que chegou meio de paraquedas aqui, tá meio perdido ainda, tá meio assim, uau, do que se trata isso, né? O que está acontecendo? Fica calmo que ao longo da aula tudo vai clareando, beleza? Fiquem tranquilos porque o objetivo é esse, o objetivo é clarear, o objetivo é informar, tá? Então, eu estou muito feliz com a presença de vocês, porque eu sei que vocês poderiam estar fazendo N outras coisas, né? Vocês poderiam estar, né, descansando com a família, podia estar, né, tendo algum outro tipo de entretenimento, mas vocês estão aqui, nesse aqui agora comigo, tendo esse interesse por um conhecimento, né, que eu tenho certeza que quem se dispõe a entender esse conhecimento tem a vida de alguma maneira transformada. Em algum nível, esse conhecimento ele chega para transformar a vida das pessoas, tá? Então, muito legal que está todo mundo aqui, muito legal que vocês têm esse interesse, né? Então, já parabenizo, assim, por, enfim, né? Vocês estarem aqui agora, quando vocês poderiam estar fazendo um monte de outra coisa, né? Então, muito legal, parabéns e gratidão aí por compartilharem o seu tempo comigo, assim como eu estou compartilhando o meu tempo com vocês, beleza? Bem, como eu disse, né? Eu sei que tem gente nova aqui, então vou me apresentar. Eu sou o Guilherme Fraceto, macaco espectral azul, tá? Esse é meu Kim 11.11. Eu estou nessa missão aqui de transmitir essa informação há mais ou menos 3 anos já, mas eu já conheço ela há pelo menos 10 anos que eu conheço o sincronário, a lei do tempo e tudo que envolve aí, tá? Sem mais delongas, não estou aqui para falar de mim, tá? Estou aqui para passar essa informação e de alguma maneira amaciar esse entendimento, amaciar esse conhecimento aí na consciência de vocês, tá? Esse é o objetivo hoje. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é fazer as 4 aulas, tá? Fazer as 4 aulas por quê? Porque elas estão conectadas, elas são uma sequência. Então, às vezes, pode ter alguma questão que você não entenda ali na primeira, às vezes você já está com dúvidas, desde logo do começo, né? E às vezes ali na primeira aula você não entende, mas talvez na segunda, na terceira. E eu deixei, obviamente, o melhor por final. Então, não deixem de participar da 4ª e última aula, porque lá eu vou dar o recheio do bolo, né? Eu vou dar realmente uma ferramenta aí que vocês vão poder usar, uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, ao longo de todas essas aulas, eu vou estar aos poucos introduzindo, aos poucos exemplificando, para ficar claro. Tanto para quem conhece, né, ressaltar isso aqui. Beleza? Estamos entendidos? Tudo claro? Gente do Instagram, lembre-se disso. A aula mesmo vai acontecer aqui no YouTube. Por quê? Porque aqui eu consigo passar a informação mostrando imagens, né, mostrando os slides. Então, vai ser outra dinâmica. Aqui é muito mais interessante. Aqui é muito mais legal, tá? Então, recomendo que você migre aqui para o YouTube para eu poder exemplificar melhor tudo que eu quero falar. Porque não é, vamos combinar que não é um dos temas mais simples de se estar falando aí da vida, né? O tempo, a gente vai ver que ele tende a ser bem profundo. Não necessariamente difícil, mas ele é profundo, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, né? É importante já deixar claro isso, né? O que a gente vai ter ao longo dessas 4 aulas, né? De novo, é uma sequência. Então eu fiz aqui de uma maneira
que seja entendível a coisa, tá? Então olha ali, ó, a primeira aula que vai ser a aula de hoje, né, é o tempo e a mente. Então a gente vai ver um pouquinho aí de como que o tempo influencia a mente, ou é a mente que influencia o tempo, né? Como que funciona essa dinâmica, né, do tempo, da mente, o que é o tempo, a gente vai aprofundar. Isso é o alicerce, a gente precisa entender isso para a gente entender essa ferramenta, porque muitas pessoas chegam até o conhecimento do sincronário sem entender o alicerce. Então, eles acham que é astrologia, né? Eles acham que é uma coisa, quando na verdade é outra. Então é importante clarear isso aqui, tá? Essa primeira aula já vai clarear bastante coisa para a gente poder partir para os outros andares aí do conhecimento, tá? Segunda aula, essa aí do lado, ó, Kim, uma tecnologia maia, tá? Então, aqui aqui é um tema que todo mundo gosta, né? Porque quando a gente fala de personalidade, como que é a influência de cada um, né? Como que a gente constrói um personagem, né, a partir de uma influência que é cósmica, que é galáctica, né? Então a gente vai entender um pouco disso aí, o que é o Kim, o que é essa influência, tá? Então, essa segunda aula a gente vai estar falando disso. Terceira aula vai ser essa aula aqui, né, que vai ser a aula da matriz lunar. Então a gente vai aprender. Primeiro vocês vão ver, né, que tem mais de uma matriz. A gente está falando de mais de uma contagem de tempo. E aqui a gente vai focar bastante na Lua. Qual que são os aspectos da Lua, como que a Lua influencia, como que é a dinâmica da Lua, né? E como que isso forma uma contagem específica, tridimensional aqui para a gente se basear. Beleza? E por último, a gente tem ali a Revolução 1320. Que o que é isso? A gente vai entender como esse conhecimento ele realmente vai de fato revolucionar a nossa cultura, a nossa sociedade. E aqui que eu vou trazer para vocês uma análise, uma percepção e também uma ferramenta, né, para vocês usarem para vocês mesmos, para vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês como uma ferramenta de autoconhecimento, como entender a si mesmo, tá? E a partir disso poder levar isso para as outras pessoas também. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Detalhe, né? Detalhe básico. Dá aquele like que só vocês podem dar, né? Por quê? Porque me ajuda muito. Então, você dando like, você ajuda o YouTube a pegar e mandar esse vídeo aí para mais pessoas, né? Pra gente fazer um barulho aí, fazer um sinal de fumaça aí para as pessoas que se interessam por essa conexão, tá? Aqui eu quis deixar de uma maneira bem didática para a gente entender a evolução da crononáutica, né? O que seria a crononáutica? Cronos, tempo, náutica, navegação. Então, justamente essa navegação temporal. Como que a gente pode entender melhor isso? Então, o nível 1, o básico, é a gente entender o Kim. E hoje, fica tranquilo que vocês estão comigo, eu vou explicar tudo, tá? Fica na paz se você ficar perdido. Mas eu nem sei meu Kim, eu nem sei nada. Não, calma, vamos por partes, tá? Mas o básico é quando a gente entende lá o nosso Kim. Entende não, né? Mas vê, descobre. Né? Descobre. O nível 2 é quando vocês começam a consumir lá o conteúdo do Transmissão 108X, que é o meu canal aqui do YouTube e do Instagram. Porque lá eu tô diariamente também passando informação, ensinando. Né? Eu tô sempre muito preocupado em... Eu tô sempre pensando isso. Como eu posso ensinar? Né? Como eu posso melhorar? Como eu posso pegar essa informação que muita gente não entende e mastigá-la para as pessoas e levar essa informação já mais acessível, né? Então lá no Transmissão seria aí você já embarcar no avião, você já está num outro nível, porque daí você já está consumindo conteúdo, já está aprendendo ali diariamente comigo, tá? E eu tenho essa coisa de brincar bastante, eu como Kim Macaco, então às vezes a pessoa aprende, ela nem percebeu que aprendeu, ela achou que eu estava só fazendo uma piada, mas naquela piada ela teve uma sacada, entende? Então eu gosto muito de passar o conhecimento assim, que não seja uma coisa assim, né, super assim, maçante, não. Eu gosto de trazer de uma maneira que você se divirta ali e naquele que você está se divertindo você capta uma informação. O nível 3 seria você fazer essa imersão aqui. Então se você já chegou aqui, pode ter certeza que você já chegou tipo no meio do caminho. Você já chegou, você já pegou, já sentou na janelinha, tá? Porque você já está no foguete, olha ali. Você já está num nível onde você vai empreender muita coisa, né?
Porque lá no meu canal não dá tempo, né? Num conteúdo aqui, num post ali, não dá tempo de eu passar toda a informação com uma super profundidade que nem eu vou passar aqui. Isso aqui é um curso que vocês estão fazendo, tá? É um curso gratuito. Então, vocês estão tendo a possibilidade de aprender de graça coisas que muitas pessoas cobram, tá? Tem workshops que acontecem aí, tanto no online quanto no físico, né? Que isso aqui é pago, tá? E eu tô passando aqui para vocês porque isso aqui é uma introdução pro meu curso. Que daí sim, o nível 4, né? Fazer o meu curso de crononáutica, que é você realmente aprender sobre os códigos, entender os skins, se entender, como que você funciona nesse todo, né? Porque nós somos um organismo só, né? Tanto nós como sociedade, nós como planeta, nós como sistema solar e por aí vai. Então, como que você se coloca nisso? Então, esse é um conhecimento profundo, tá? Por isso que eu tenho o curso de crononáutica. E aí já é um nível depois. Então, eu já estou aqui falando para vocês, no final dessas 4 aulas, que eu vou abrir inscrições para o meu curso. Só que pode ter certeza, pega papel e caneta aí, porque você vai ter muito conteúdo para aprender aqui. Especialmente se é a sua primeira vez tendo contato com o sincronário, tá? Então, assim, realmente, se preparem, porque eu vou passar bastante informação. E segura a cachola aí para não explodir o tampão da consciência, porque é bastante informação, tá? Mas eu prometo que vai ser de uma maneira aí, como eu disse, vai ser interessante, tá? Eu gosto de coisas interessantes, então se não for interessante também o que eu fizer, para mim não vale, beleza? Tá? Boa noite para todo mundo que chegou aí, pessoal do Instagram também. Lembra que a aula está acontecendo aqui no YouTube, então vai lá pro YouTube. Legal, gente, agora que eu tô vendo vocês aqui. Meu, interajam, tá? Eu não tinha visto até agora, mas agora eu vi. Então, interajam aqui, porque aqui vocês vão poder fazer pergunta também. Eu prometo que volta e meia eu vou estar olhando aqui. Legal. Não vou perder nenhuma, show. Maravilha, gente. Interajam, tá? Falem aqui, perguntem, se expressem, manifestem-se e compareçam, né? Não vão perder essa, porque eu vou tirar do ar. Por quê? Porque eu dou valor para quem me dá valor, né? Então, se a pessoa nem aparece aqui na aula gratuita que eu tô dando, você acha que eu vou deixar eternamente isso aqui? Não, eu quero as pessoas aqui comigo. Então, esteja ao vivo, tá? Se você não conseguir ver ao vivo, eu vou disponibilizar para quem se cadastrou, tá? Então, tudo no universo é uma troca. A única troca que eu quero de vocês é a presença, a atenção, tá? Estejam aqui comigo, beleza? Vamos lá, então. O tempo e a mente. Aí, como eu disse, né? Isso aqui é o alicerce do alicerce. É a gente entender o básico do básico, para a gente poder ir para um entendimento mais profundo do que esse conhecimento. Porque, como eu disse lá no começo, tem gente que estuda isso aqui e não entende o que é. Essa é a questão. Então a pessoa conhece e ela acha que é uma coisa. É tipo uma astrologia maia, né? Não. Não tem nada de astrologia maia. Peguem água, tá, gente? Também, porque se eu me alongar aqui, é importante tomar água, tá? Então, assim, vamos começar entendendo o que é essa ferramenta, o que essa ferramenta faz com nós, seres humanos, tá? E quais as consequências disso também no planeta. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ops, voltei. Vamos para frente. Então tá aí. O tempo e a mente, uma nova visão sobre nossas relações temporais, nossa relação com o tempo. Olha só esse cara aí. Vocês conhecem esse cara? Albert Einstein? Nunca ouvi falar, né? Pois é. Esse cara, ele foi um físico, né? Que ele, assim... Eu sei, gente, todo mundo conhece o Albert Einstein, tá? Foi uma brincadeira. É o seguinte, o Albert Einstein, ele era um cara que ele era fascinado pelo tempo. A questão do tempo, para ele, entregava demais. Porque ele tinha noção do tanto que nós não entendíamos o tempo. Ele tinha noção do tanto que nós estávamos distantes de realmente chegar numa conclusão mais, vamos dizer assim, sólida, né, se é que isso é possível, sobre o que é o tempo. Então, tá aí um cara que ele era fascinado pelo tempo. Ele tinha um grande carinho por esse tema, né?
Tanto que ele formulou a teoria da relatividade, que tem tudo a ver com o tempo, né? Eu não vou entrar em pormenores agora, meu objetivo aqui também não é, né? Eu sei que muita gente falou de física, a pessoa já, não, Guilherme, não, de novo não. Não, calma. Mas é que isso aqui é importante, porque isso aqui é uma ponte com a nossa sociedade, né? Para a gente ter consciência de que a nossa sociedade busca essas questões e às vezes a gente tem como garantido, né? Às vezes talvez você pense que a ciência entende o tempo, só que a ciência não entende o tempo. Aí é que tá, a gente ainda tá entendendo, né? A gente mal entende a gravidade. A gravidade ainda é uma teoria, querendo ou não. Entende? Então, eu só gosto de deixar isso claro porque às vezes acontece isso, né? De a gente achar que o tempo é isso, tá? O relógio, é o calendário, o tempo e tal, não sei o quê. Mas a gente não sabe o que é o tempo. Então aqui trouxe 2 frases dele muito interessantes, olha só. Que comprovam bastante isso, né? A distinção entre passado, presente e futuro é só uma ilusão, ainda que persistente. Opa, peraí, aqui ele já está indo contra muito do que talvez muitos aí tinham como garantido. Ué, não é assim, passado, presente e futuro? Não é assim que a coisa funciona? Isso é uma ilusão persistente, ou seja, a minha consciência fabrica esse estado de percepção ainda, tá vendo? Essa outra frase dele aí também, ó, o tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não condições nas quais vivemos. Ou seja, a nossa relação e o nosso entendimento com o espaço e com o tempo não é necessariamente o que é a condição, ou seja, como é essa informação, como é esse entendimento, esses conceitos. Entende? Então, de tudo, o Albert Einstein ele foi um cara que ele chegou. Se teve uma conclusão que ele chegou, foi: o tempo é relativo. Essa foi uma das maiores conclusões dele. Ou seja, tudo depende. Quando se trata do tempo, tudo depende. Nada é exatamente do jeito que a gente conhece, né? Então, já parte desse princípio, tá? Então, se o tempo é relativo, né? E de onde que vem muito isso, né? Pô, é só a gente parar para pensar. Quando você está fazendo algo que você tem muito prazer, algo que você gosta de fazer, algo que você gosta muito de fazer, essa coisa que você faz, o espaço de tempo que você faz essa coisa vai tender a ser muito diferente, ou melhor, a sua percepção desse espaço de tempo vai ser muito diferente de quando você está fazendo algo que você não gosta. Por exemplo, lavar louça, que eu adoro lavar louça, né? Meu Deus, que coisa incrível é lavar louça, mas enfim. Entende? Então cada um tem alguma coisa ali que, pô, eu não gosto de fazer isso. Quando você está fazendo essa coisa que você não gosta muito de fazer, o que acontece? O tempo passa diferente. Aí você vai lá e pega uma prática que você gosta muito de fazer. O que acontece? O tempo muda de novo. Será que o tempo muda? Será que é a minha percepção? Ou será que é a minha percepção que delimita como que vai ser? Nossa, delimita, eu inventei uma palavra agora. Delimita como vai ser a minha percepção de tempo. Olha só. Então, aqui já fica claro uma coisa. Consciência e tempo estão relacionados. São percepções que definem o tempo. Então, aqui já muda muito da história. Já muda muita coisa. Já muda muita coisa. Tá? Então, vamos ter isso claro. Vamos ter isso claro. A nossa ciência não chegou numa conclusão sobre o que é o tempo. Não chegou numa conclusão ainda. Que fique claro isso, tá? Vamos seguir. Então, olha só. Visão ocidental do tempo. A gente vê o tempo assim, ó. Basicamente, igual você está vendo aí. Uma linha, como se tivesse uma caneta escrevendo uma linha. Vindo infinitamente do passado. Infinitamente pro futuro. Até que para, né? Que a gente chama de morte. E daí o tempo tecnicamente pararia para nós. Então essa é a visão cartesiana, essa é a visão aceita, vamos dizer assim. É a visão que a gente, ou melhor, né? É a visão que a gente consegue perceber do tempo. É até onde a gente chega. A gente chega a ser o ontem, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro. Então essa visão linear, eu já digo para você que ela é limitada. Essa visão linear ela já
já não condiz com muito do que a física quântica, por exemplo, está mostrando sobre o que é o tempo. Então a gente já parte desse princípio, né? De que essa visão puramente linear não mostra o que é o tempo na sua totalidade. A gente já vê que aí não tem exatamente o que é para ser o tempo. Então, isso já tem um impacto cultural. Porque se a gente já não entende o tempo, e eu vou explicar melhor isso ao longo da aula, mas se a gente já não entende o tempo na sua totalidade, isso já vai ter um impacto muito grande em quem nós somos, né? Então, esse tempo linear, né, ele vem muito de um conceito da onde? Olha só como está tendo uma ruptura na ciência, gente. Está acontecendo isso hoje em dia, nesse exato momento, está acontecendo uma ruptura muito grande na ciência. Né? Cientistas renomados, eles estão meio que se rebelando, eles estão se convertendo, vamos dizer assim. Eu vou explicar. A gente vive muito hoje, ainda, a ciência que crê num universo morto. Um universo frio, entrópico, morto. Só que no meio dessa história tem a gente. Tem nós. Nós o quê? Seres humanos. Nós o quê? Seres conscientes. Então existe uma coisa chamada consciência. Opa, peraí. Então olha só como realmente não faz sentido. É um universo morto que produz consciência. E qual que é a ruptura que está tendo que eu estava falando agora? Os cientistas estão se convertendo, tá? Estou colocando assim entre aspas. Eles estão se convertendo por um outro entendimento, que o universo é uma consciência que produz matéria. Isso muda totalmente o jogo. Vou falar de novo. Não é um universo morto que produz consciência. Ah, de repente consciência. O acaso de bilhões de anos de evolução criou consciência. Não, eles estão começando a entender que o universo é consciência que produz matéria. Isso muda completamente a nossa percepção de tudo. Vai vendo. Então, você vê que a nossa ciência, ela está ainda em processo, né? Nós ainda estamos engatinhando sobre muitos conceitos. Muitos conceitos. E a gente tem que entender isso. Muita coisa não passa de conceito. Não passa de conceito. Então tem mais aí. A gente não pode tomar as coisas por garantida. Esse é meu propósito aqui nessa introdução. É te provar que a gente não pode ter as coisas como garantido. Tipo, é isso e pronto. Não é assim que funciona a vida. E a ciência também não. Então vamos lá. Aí tem, no meio dessa história toda, existe uma civilização, né, que viveu lá, uma civilização mesoamericana, viveu ali na América Central, ali no sul do México, né, engloba outros países ali, que foi a civilização maia. A civilização maia, ela até hoje, ela é um mistério em muitos aspectos. Muitos aspectos a gente não entende, né? Os arqueólogos têm várias lacunas aí para ser preenchidas, vários pontos que não fazem sentido ainda para nossa sociedade. Muita coisa que a gente não consegue entender. E eles são de uma riqueza, né, de cultura, de arquitetura, de arte. Eles são de uma riqueza muito grande, né? Então eu vou falar de alguns aspectos sobre essa civilização, né, essa visão de mundo, essa visão de vida dos maias que intriga os pesquisadores, né? Primeiro, esse conceito da matemática altamente avançada e baseada num sistema vigesimal, ou seja, a nossa matemática é baseada num sistema decimal. A gente não conta tudo de 10 em 10, 10, 20, 30. Né? Então, a matemática decimal é isso, é a matemática que a gente usa. A matemática cartesiana, ela é assim. A matemática vigesimal, ela é progressiva e ela é expansora, né? Ela expande a consciência. Então, é uma matemática que você consegue chegar em cálculos, em números, muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficiente. Então, essa matemática deles permitiu que eles, por exemplo, na astronomia, desenvolvessem um estudo muito profundo, muito profundo, sobre as estrelas, sobre as constelações, a interação, os ciclos estelares,
os ciclos galácticos. Coisas que a gente tá chegando agora. Então esse é um outro aspecto que eles ficam assim, né? Os pesquisadores ficam, mas como? Porque os caras não tinham o telescópio que a gente tem, né? Hoje em dia tem telescópio que é, né, enorme, assim, né? Tamanho de um galpão, de um hipermercado gigantesco, assim, para o cara conseguir focalizar num aspecto, num quadrante, enxergar uma estrela. Então muita coisa que a gente está chegando agora, com toda a tecnologia que a gente tem, os mais já tinham acesso, já tinham chegado naquilo. Olha só. Então isso já é um aspecto que eles ficam, como que eles faziam isso? Como que os cálculos deles chegavam naquilo? Né? E eles tinham uma grande questão com o tempo. E isso fica visível, né? E eu falo aqui uma obsessão pelo tempo, porque eles têm esse aspecto realmente de registrar diferentes ciclos. Eles, né? E por que isso é claro, né? Porque os arqueólogos, o que eles mais encontraram foram registros de ciclos temporais diferentes, calendários diferentes. E dentro da cultura maia, da tradição maia, existe um aspecto muito interessante que é da língua deles. Eles não têm tempo verbal nem do passado, nem do futuro. O único tempo verbal que eles têm é o aqui, agora. Eu não saberia explicar, né, questões de gramática agora, apesar de eu já ter estudado um pouquinho isso aí sobre a cultura maia, como que eles fazem para se comunicar, porque eles conseguem se comunicar, né? Eles conseguem falar de um evento que aconteceu, mas dentro da gramática deles não tem o eu fui, entende? Não tem o eu irei, não tem, é só todas as conjugações são no presente. Por quê? Aí ficam essas questões. Por quê? Por que essa civilização só fala no presente? Por que eles tinham essa obsessão, né, pelo tempo? Por que eles pesquisavam tanto ciclos diferentes? Entende? Olha só. Então, olha que intrigante. Aqui vai divergir de pesquisador para pesquisador, tá? Mas a questão é que eles tinham mais de 17 calendários. Alguns vão falar 20, outros vão falar 23, já vi gente falar 23, já vi gente falar 22. Mas o número aqui... Gente, pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube. A aula tá rolando aqui. Tá massa, hein? Vai lá ver que tá com slide, tá top. Ó, eles tinham mais de 17 calendários. Agora é só você parar pra pensar um pouquinho. Nós temos um. Porque o que leva uma civilização, né, a cultivar 17 ou mais calendários? E nós, que nos dizemos uma civilização tão avançada, a gente tem só um. Porque é mais fácil. Porque simplifica. Talvez seja a primeira questão que surja na mente de vocês, né? Porque é mais fácil. Será? Será que é uma questão de ser mais fácil? Porque mais fácil por mais fácil, por que existe a matemática mais complexa? Já que tem matemática mais simples, porque a vida é complexa. A vida é uma complexidade, uma infinidade de questões a serem compreendidas, estudadas, analisadas e desenvolvidas, evoluídas. Por que a percepção do tempo não se engloba aí? Né? A gente pesquisa tantas coisas, por que a gente não tem esse interesse? Por que a gente tem um calendário mais simples? Será que essa simplificação é um tipo de castração? Eu já levanto essa questão aí para vocês. Será que eu manter um calendário só seria algum tipo de castração? E aí que tá. Por que eles seguiam então mais 17 calendários? Qual que era a questão aqui? Tá? Eles entendiam que a consciência, que o ser, ele navegava no tempo através dos calendários. Então eles tinham um calendário agrícola, um calendário assim, um calendário assado, né? Tipo, eles tinham diferentes ciclos. Tinha um calendário relacionado a Vênus, ciclo de Vênus. O outro relacionado, sei lá, tem os básicos da Lua, né? Tem uns que são relacionados a outros sistemas mais distantes. Enfim, o que isso influencia?
Bem, se você entende como a civilização, né, maia chegou nessa conclusão, e a gente vai entender também por que eles chegaram a essa conclusão. Se você entende que a consciência ela vai navegar através dos calendários, logo eu preciso de diferentes veículos para ter diferentes tipos de acesso. Ou você vai andar com um carro embaixo d'água, ou você vai andar com um submarino no ar. Entende? Então é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. Então essa coisa do calendário como um veículo temporal para a consciência era algo muito forte para eles. Então eles entendiam, poxa, eu preciso abranger a minha visão de tempo. Eu preciso entender a vida de uma outra maneira. E eu preciso ter outras contagens, outras medidas, outras tecnologias para eu entender essa complexidade toda que é a vida. Tá? E aí, ó, essa aí é uma imagem que eu quis colocar para exemplificar bem. Se você não entendeu ainda o que eu estou falando, olha só essa imagem. Me diz aí o que você entende dessa imagem. o que passa na sua cabeça? Assim, você bate o olho nessa imagem e você fala, meu, eu penso isso. Escreve aí no chat para eu saber. Porque aqui, ó, eu quis colocar, né? Então aqui a gente tem um veículo maia de viagem no tempo. E aqui o veículo ocidental, tá? Cartesiano, puramente racional, enfim. De homem branco, enfim. Coloquem do jeito que você quiser colocar. Mas é basicamente o que acontece. A gente seguindo a nossa contagem, né? Dia 21 de janeiro. O que é isso? Nada. Tá relacionado com o quê? Nada. Um dia totalmente vazio, né? Agora, vamos pegar o sincronário, né? Que é o estudo aí, esse apanhado de todos esses estudos maias do tempo aí. Vamos ver o que significa um dia, o que um dia traz de informação. Olha o que acontece com a consciência. Quando você está com um veículo maia aí, ó. Quando você está no veículo ocidental. Você pode escolher ir de charrete. Nada de errado. Mas e se você tiver a opção de usar um foguete? Se você tiver a opção de viajar com a sua consciência através do tempo com uma outra tecnologia, né? Então é interessante a gente fazer essa reflexão, tá? Beleza? A viagem no tempo é real, é isso aí, Amanda, é real mesmo. É isso aí. Einstein acreditava na máquina do tempo. Não vamos chegar tão longe aí, mas é tipo isso também. Tá? A gente tá atrasado. É isso aí, Lucimara. Estamos atrasados. Né? Será que estamos atrasados? Estamos lerdos, a Daniela falou. É isso aí. Ó, o Willy chegou aí. Robson tá mandando ver aqui nas mensagens, Robson. Gratidão, querido. Veículo ocidental é linearidade, basicamente. Basicamente isso, tá? Legal. Então vamos vendo aí, ó. E aí eu quis colocar, né? Já assistiu aquele filme Contatos Imediatos Terceiro Grau? Então tá aí, ó. Qual que é a questão, né? A grande questão, o que preenche uma grande lacuna que a arqueologia não chega? Os contatos imediatos. Existem várias tradições, várias inscrições, várias profecias, várias lendas, né? Que a civilização maia ela foi contactada por seres que não são daqui, né? Que auxiliaram em tudo aí, ó, na arquitetura, na arte, no desenvolvimento matemático e principalmente no estudo do tempo. Quase falei igual o Silvio Santos agora. Então, tá entendendo que teve uma mãozinha aí extra? Teve uma ajuda além, né? Além. Por quê? O que é importante a gente entender? Os maias, gente, eles tiveram diferentes períodos, diferentes épocas, tá? Como civilização. Isso fica bem claro na arqueologia. Existe uma discrepância muito grande entre os períodos da civilização. E tem um período em especial, que eles chamam de Era Clássica. Vou arredondar aí em torno de 400 a 800 depois de Cristo,
tá? Que durou. Que foi uma época onde os caras tiveram um boom evolutivo muito grande, né? Um boom evolutivo absurdo. Eles começaram a realmente desenvolver na agricultura, desenvolver na arquitetura, né? Nas construções, a engenharia, a matemática, tudo. E os caras ficam meio assim, né? Os arqueólogos, né? Os caras que eu falo normalmente vão ser os pesquisadores, os arqueólogos, tá? Então eles ficam como? Eles ficam... Meu, como? Como? Isso fica mais bizarro ainda, porque de repente, essa civilização que tinha vários registros, eu tô falando aqui de uma civilização que tinha registros de milhões de anos atrás. Como assim, Guilherme? Pensa você aqui em 2022, até esqueço, ó. O gregoriano é fogo. Então em 2022 a gente volta e começa a calcular, fazer cálculo dentro dos ciclos, digamos, né, que nós fôssemos uma civilização que tem vários ciclos. Dentro disso a gente começa a voltar e fazer cálculos de milhões de anos para trás, dentro dos ciclos que a gente conhece. Eles tinham, né, isso está cravado nas pedras, lá nas inscrições deles. Existe isso. Por que os caras faziam isso? Porque eles entendiam que a consciência viajava através desses calendários, dessa percepção do tempo. Então, basicamente, a gente entender que eles podiam voltar milhões de anos atrás é a gente entender, assim, em termos de registro, né? É a gente entender que isso podia ser coordenada de tempo, tá? Eu não tô falando de viagem no tempo aqui, talvez da maneira que você viu lá no filme De Volta pro Futuro. Não é bem assim, tá? Não confunda as coisas. Mas eu tô falando sim de um acesso de consciência além, no tempo. Compreende? Mas fica tranquilo. Não cai da cadeira não. Isso vai ficando mais claro ao longo da história aí. Enfim, a questão é essa. Eles tinham isso. Eles tinham esses estudos aí de milhões de anos. E aquilo que eu tava falando, eles de repente param com os registros. Eles de repente somem do mapa, mais ou menos. Meio que eles desaparecem. Eles somem. E de repente eles voltam. Mas como assim eles somem e eles voltam? Os registros param. E em torno de 50, 100 anos depois, os registros voltam. Só que voltam de uma maneira que eles já enxergam, eles já veem, né? Eles, os caras, né? Os arqueólogos. Eles já enxergam de uma maneira, vamos colocar assim, mais rústica, com menos elegância. A questão é, essa civilização sofre uma perda na cultura. A cultura deles decai, vamos dizer assim, muda. E é uma mudança até que drástica, né? Então, existe uma lacuna aí que é preenchida a partir do momento que a gente entende isso, que houve contatos de seres que vieram, deixaram uma informação e foram embora. Entende? Existem algumas lendas, né, das tradições maias que falam que os antepassados voltaram para casa. Olha só, o que isso tem a ver, né? Como que isso chega para você, né? Para casa, para o planeta deles. Então a civilização que chegou, deixou uma informação, voltou. E eles deixaram principalmente o quê? Um estudo sobre o tempo. E aí fica, de novo, eles deixaram uma ferramenta de sincronização. Chegaram aqui e viram já que a coisa estava esquisita. Eles falaram, peraí, esses seres aqui, eles estão fora de sync. Estão desincronizados com o todo. Mas como assim? Eles estão fora. Então vamos deixar uma ferramenta, vamos imprimir uma ferramenta aqui, né, um conhecimento, que vai ajudar esse sistema, primeiro, né, esse planeta e depois esse sistema, a voltar à sincronização galáctica, sincronização com vários outros sistemas que estão aí bonitinhos, né, dançando conforme a música, né, espacial. Então aí é que tá, né, eles deixam a informação e vão embora. E aí tem esse cara
que agora, né, você vai me ouvir falar bastante dele aí. Próximas aulas eu vou estar volta e meia citando esse nome, que é o Dr. José Argüelles, que ficou muito conhecido também como Valum Votan, que foi o cara que realmente começou a estudar muito isso. E a partir dos estudos que ele teve da civilização maia, ele começou a mudar na história. Ele começou... Então eu vou fazer trazer uma breve história dele aí para você entender melhor, né, contextualizar melhor. Mas dentro dos estudos dele, ele chegou a várias conclusões, e uma das maiores conclusões foi essa aí, ó. Assim como o ar é a atmosfera do corpo, o tempo é a atmosfera da mente. Era exatamente assim que os maias entendiam o tempo. O tempo, ele não está aqui. Você não consegue acessar o tempo aqui. Cadê o tempo? Como que... Aqui, terceira dimensão. Matéria, plano físico. Aqui o tempo, ele existe só como um conceito. Porém, a gente sente as influências, porque as coisas se movimentam, as coisas nascem, as coisas morrem, você envelhece. Então, assim, a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo que o tempo, ele está aqui, ele influencia, só que a gente não acessa ele aqui, a gente acessa ele com a mente. Então, da mesma maneira que o ar é a atmosfera do meu corpo físico, né? Então todos nós estamos envoltos de atmosfera aqui agora, tá? Acontece a mesma coisa, é o tempo, ele é como se fosse a atmosfera da mente. Então é onde a mente atua, é onde a mente existe. É essa atmosfera. Estão entendendo? Então precisa ficar claro já isso. Esse conhecimento já é baseado num entendimento sobre o tempo totalmente diferenciado do que talvez você já tenha ouvido falar, do que talvez você já conheça, tá? E o Dr. José Argüelles, e agora a gente vai entrar na questão um pouco da vida dele aí para você entender o contexto, foi o cara que trouxe tudo isso. Então olha aí, ó, a Renascença Maia Galáctica. Então o Valum Votan, Dr. José Argüelles, né? Às vezes eu vou falar Valum Votan, às vezes eu vou falar Dr. José Argüelles, é que o Valum Votan é mais fácil. Valum Votan, ele é filho de pai mexicano, a mãe dele era americana, e ele desde pequenininho lá teve contato com o México, estava sempre viajando para o México, né? E aos 14 anos ele teve uma experiência no topo da pirâmide de Teotihuacan. Ele teve uma visão, ele teve um presságio, ele recebeu um chamado. E lá ele relata, né, ele diz que ele já entendia uma coisa, ele entendeu que ele tinha um compromisso com um relembrar daquela civilização. Ele tinha um compromisso com uma memória, ele tinha que trazer de volta uma memória, algo que parece que não estavam entendendo, não estavam chegando, essa memória não estava voltando, entende? E aí, bem, ele tinha só 14 anos na época, viveu a vida dele, só que sempre muito interessado, mesmo de menino, assim, ele estava sempre nas bibliotecas, como ele mesmo relata, né, estudando muito sobre a tradição maia, civilização e tal. E ele acaba se formando acaba virando, aliás, né, PhD, ele vira doutor, vira professor em História da Arte. Então ele vira um cara fascinado por arte, viaja o mundo, conhece diferentes, né, tipos de culturas, de artes, e sempre com um foco muito grande aonde? Na civilização maia. E em especial nesse entendimento deles sobre o tempo, né? E nesse vai e vem aí dos estudos dele, ele começa a fazer uma decodificação por conta própria, né? Ele nunca foi arqueólogo, tá, gente? Nem ele não era, a coisa dele não era antropologia nem nada. Ele era doutor em História da Arte, ele era um historiador, tá? Não um antropólogo. Tá? Nem confunda com um arqueólogo também, não era. Mas querendo ou não deixa de ser uma espécie de cientista, né? Então, ele pesquisava sobre como era a cultura maia, ele começou a fazer as próprias relações dele. E aí a coisa começou a acontecer, porque quanto mais ele estudava
mais download ele fazia. Diferenciadas daquilo que às vezes alguns historiadores já vinham falado, né? Ele vinha trazendo. Ele falou, não, peraí, isso aqui é diferente. Não, mas tem mais aqui. Não, peraí, isso aqui tá superficial. Né? Na verdade, vocês não estão sacando o que de fato eles estão querendo dizer aqui. Então ele começou a realmente mergulhar nesses estudos. E quanto mais ele mergulhava, mais ele via a diferença de como era o tempo dentro da perspectiva maia. Até que ele e a esposa dele, a Londine Arguelles, né, a Bolonic, como ficou conhecida depois, a Londine Arguelles sempre, né, acreditou muito nos estudos dele, apoiou muito ele, né, sempre acompanhou ele em tudo que ele fez, assim. Então eles começaram a viajar o mundo e eles, nessas viagens, eles já mudaram o calendário. Ou seja, eles falaram, vamos fazer uma experiência, vamos mudar o calendário, vamos começar a viver baseado nesses estudos que eu fiz aqui, ó, baseado nessa matemática maia aqui. Vamos viver nossa vida dentro disso aqui. E aí a coisa começou a mudar. Ele disse, né, das palavras dele, ele dizia que os códigos começavam a conversar com ele. Ou seja, quanto mais ele vivia dentro dessa realidade, mais o entendimento ia desabrochando dentro dele. A partir do momento que ele tomou essa decisão de mudar o calendário, né, fazer essa experiência, ele falava que mais e mais ele entendia, né? E ele falava também que ele começava a entender o tempo de uma outra maneira. E daí, em 1989, então, ele participou, assim, eu estou resumindo bastante aqui a história, tá? Tem a história da Convergência Harmônica, que foi uma reunião incrível que ele fez lá em 1987, ao redor do mundo, pessoas ao redor do mundo se reunindo para um movimento planetário, que foi ele, né? Porque ele foi o portador de uma das profecias maias, né? Chegou através de um cara que teve contato com alguns dos xamãs tradicionais maias, passaram para ele uma data de uma tradição de um dos calendários. Isso chegou na mão do Valon Votan e ele começou a disseminar e realmente, né, aprofundar muito nisso. Mas enfim. E lá em 1989, ele está lá no Museu do Tempo, né, em Genebra, lá na Suíça. E primeiro que ele já tem uma conclusão, né? Ele olha, isso aqui não é um museu do tempo, isso aqui é um museu do relógio. Né? Então ele, que era um cara que estava estudando muito tempo de outras culturas, em especial a cultura maia, ele já não entendia o tempo daquele jeito. Ele já via que não, peraí, isso aqui é um relógio, isso aqui é uma convenção do homem ocidental, mas isso não é necessariamente o tempo. Então ele já viu, ele já achou estranho isso, né? Museu do Tempo, chegou lá, só tinha relógio. Só tinha relógio, tá? Boa noite aí para quem tá chegando agora, tá? Muito bem-vindos, bem-vindas. Legal, Espiral do Tempo, sim. Vamos ver o que se escreveram aqui. Sim, consciência, lei do tempo, exatamente. Agricultura e arquitetura pesada também. Sim, matemática. Os caras manjavam demais. Os maias eram experts. Bem, e lá no Museu do Tempo, como ele teve essa experiência de dar um passo fora, vamos dizer assim, do tempo convencional, tradicional, né? Ele diz que isso foi isso que fez ele perceber, né, ou melhor, ter a possibilidade de perceber o tempo que a gente vive hoje de uma outra maneira. Porque ele tinha dado um passo fora. Quando você está dentro, é que nem você, por exemplo, você vai lá e pede para um peixe perceber a água. Ele está tão imerso naquilo que ele não percebe a água. É que nem pedir para você perceber o ar. Você não percebe, você respira todos os dias. Você não fica menos de 30 segundos sem respirar. Só que você nem se dá conta disso. É algo tão automático, você está tão imerso nisso. É a mesma questão a gente com o calendário. Então, a gente está tão imerso no calendário gregoriano, tão imerso no tempo do relógio, que são coisas que não tem como a gente perceber sem dar um passo para fora. E ele, meio que sem querer, né? Tipo, sem essa pretensão, deu esse passo para fora e aí ele se deu conta de uma coisa. Eu fiz uma live faz uns 5 dias aí, sei lá, uma semana, não sei, 7 dias, que eu comecei a tossir e não parei mais. Eu só parei de tossir quando a live acabou.
Vamos orar, né? Para que isso não aconteça hoje. Vamos lá. Então, ele chegou nessa conclusão. Ele descobriu que ele falou, peraí. O tempo que a gente vive, esse tempo mecânico do relógio mecânico, e esse tempo dentro do calendário gregoriano, ele é um tempo falso. Isso aqui é uma frequência para a mente. Então vamos lá. Voltando. Se ele percebe que o tempo é algo da mente, ou seja, uma atmosfera, né? Que nem ele colocou lá, a atmosfera da mente. Se eu estou vivendo um tempo que ele é artificial, qual o impacto que isso tem na minha consciência? Se o tempo é da consciência, se o tempo é da mente. Ele falou, cara, isso aqui é uma frequência. Isso aqui é uma frequência de mente. Para a mente. Assim como seguir o Tzolk'in, seguir as 13 luas, né, de 28 dias, o sincronário, né? Todo esse conhecimento aí que ele desenvolveu a partir da tecnologia maia de ver o tempo, isso também é uma frequência. Então ele definiu duas frequências ali, né? Ele entendeu essas duas frequências. Uma é a frequência de tempo artificial e outra é a frequência de tempo natural, o tempo natural. Então vamos entender primeiro o que seria essa frequência de tempo artificial. Porque essa é a frequência, senhoras e senhores, que nós estamos inseridos agora. Beleza? Cristiane falou aqui, ó, pra tosse eu tomar o shot do dragão. A minha esposa, ela fez uns shot aqui, meu, uns negócios puros, assim, de parecia que era escama de dragão com fogo. Cara, você tomava assim, ó, o negócio, pá, explodia, mas é cura na certa, né? É isso aí, boa. Então, vamos lá. Então, assim, ó, o tempo artificial, o tempo mecanizado, é o tempo que a gente está inserido hoje em dia, né? O que é esse tempo? Do que ele consiste? E aqui eu tentei exemplificar para vocês. Ele, então, lá no Museu do Tempo, ele viu isso. Ele viu que, pô, isso aqui é uma junção. Existe uma parceria de dois conceitos que estão atrapalhando o nosso entendimento do tempo. Um deles é o calendário gregoriano e outro é o relógio, né? Então vamos entender o tempo artificial, que é a frequência 1260, como ele chama, tá? Vou explicar e você vai entender melhor também o que é esse 1260. Então olha lá. Primeiro, vamos lá entender o que quer dizer calendário. Calenda ou calendai era um livro de pagamento de impostos da antiguidade, tá? Relacionado lá ao povo da Babilônia, povo da Suméria. Olha só, você já usa o termo para delimitar algo que é de organização social, que é um calendário, porque ele organiza toda a sociedade, o mundo inteiro vive regido sob o calendário gregoriano. Então você utiliza disso. O nome que você dá para isso tem a ver com um livro de pagamento de impostos, ou seja, um dos primeiros calendários, a função dele era justamente saber duas coisas: que dia que você paga e que dia que você recebe dinheiro, mercadoria, enfim, depende do que era, qual era a troca aí da determinada civilização. Olha só isso. Então, o que a gente usa para nos organizar como sociedade já tem uma raiz bem assim, vamos dizer, material, tridimensional, nada espiritual, nada a ver com união, nada a ver com organização, nada a ver com paz, nada a ver com prosperidade, tem a ver com pagar e receber dinheiro. Não tem a ver com beleza, não tem a ver com arte, não tem a ver com amor, não tem a ver com justiça, não. Tem a ver com que dia que você tem que saber, que dia que você vai pagar e que dia que você vai receber. Então essa é a primeira raiz dentro dos estudos dele que ele foi vendo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa por trás aqui. Um outro aspecto que é duvidoso, né? Que é qual?
O calendário gregoriano, ele não se relaciona em nada com ciclos naturais. O calendário gregoriano, ele é um Frankenstein, tá? De calendário. O que eu quero dizer com isso? Ele é uma junção de diferentes calendários. Ele é uma cópia barata de diferentes calendários, que foi sendo mudado, regulado, transformado de acordo com a convenção dos chefões da sociedade de determinada época, né? Olha só que intrigante isso. Como que isso? Como pode um negócio desse? Né? Como que você vai ter um padrão de medida que tende a ser, deveria ser regular, que tem a ver mais com escolhas de seres humanos do que com algo que realmente te regule com a vida, que é o que? A natureza, gente. O que vai nos regular com a vida é a própria natureza, porque a natureza é vida e vida é Deus. Entende? Então ele não tem nada a ver. Ele está totalmente fora. Ele está totalmente desconectado disso, de qualquer ciclo natural. Então o Réveillon não quer dizer nada, não está acontecendo nada lá no Réveillon. No dia 1º, no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, esse ciclo aí não está acontecendo nada. Nada. Em termos de natureza. Né? Nem na época que tinha os solstícios e equinócios, tudo isso foi mudado. Né? Então a gente vai vendo que tem muita coisa estranha aí. Tem coisa errada aí. Falando dos nomes, né? Os nomes não fazem sentido. Aí que eu quis dizer, origem ególatra quer dizer o quê? Pô, você tem pelo menos 2 meses, né? Que é junho e julho, que é baseado... Não, desculpa. Julho e agosto, que é baseado no nome de imperadores. Porque os caras olharam o calendário e falaram, não, eu quero meu nome aí. Aí o outro vai lá, depois o nome dele, eu também quero o meu. Né? Júlio César e Augusto César. Foi isso que aconteceu. Por isso você tem julho, por isso que você tem agosto. Então, pô, um negócio que é para organizar toda uma sociedade, um negócio que é para nos unir, porque, pensa, uma ferramenta organizacional como um calendário que nos unifica dentro de um só pensamento, ou seja, todo mundo está se sincronizando dentro desse calendário. Todo mundo está pensando, hoje é dia 1º de janeiro de 1900. Isso aí tinha que ter um fundamento muito mais profundo, muito mais espiritual, muito mais pacífico do que um nome de um imperador sanguinário, por exemplo. E como ele é um Frankenstein, como ele é uma mudança, ele foi sendo repicado ao longo da história, né? O calendário gregoriano, que veio do Juliano, que veio do babilônico, enfim. Ele carrega com ele vários equívocos nos nomes também. Porque se você for considerar, por exemplo, outubro. Outubro vem de 8 no latim. Então era para ser o 8º mês, porque uma vez já foi, de fato. E hoje ele é o 10º mês. E assim a gente vai vendo, né? Novembro vem de 9, deveria ser o 9º mês. E não é, é o 11º. Dezembro vem de 10, deveria ser o 10º mês. E não é, o 12º. Uma bagunça. Uma bagunça. Nada ali faz sentido. Se algum dia já fez sentido, se algum dia teve algum propósito, vamos dizer assim, harmonizador, cheio de significado, enfim, hoje em dia já não tem mais. Estão entendendo? Peraí, deixa eu descartar aqui, que no Instagram, gente, o negócio aqui ele é limitado. Então eu vou começar de novo aqui. Pronto, começando. Então olha só que loucura isso. A gente seguindo um padrão de medida que não tem nada a ver com os ciclos naturais, que vem de uma raiz totalmente assim materialista, capitalista, que só está interessado em realmente saber quanto você paga, né, ou recebe dinheiro, com nomes que já não tem mais nada a ver, que não tem mais nenhum significado. Vai vendo. E os meses são totalmente irregulares. A gente tem 12 meses que são irregulares. Como assim, Guilherme, irregulares? Um mês tem 28 dias, o outro mês tem 30, o outro mês tem 31. Gente, que tipo de régua é essa?
Porque ele é um padrão de medida. Padrão de medida é um padrão. Segue um padrão. O calendário gregoriano não segue padrão nenhum. É que nem você ter uma régua de 1 centímetro é 99 milímetros. 2 centímetros é 37 milímetros. 3 centímetros é 140 milímetros. Cara, imagina essa régua. Como que você vai... Imagina um arquiteto tendo que usar essa régua aí, um mestre de obra tendo que usar uma régua dessa para fazer uma casa. A casa vai ficar bonita, né? Cadê a estética? Cadê a arte? Cadê a beleza? Cadê a harmonia? Não tem. Não tem. E agora falando do relógio mecânico. O relógio mecânico, ele mede um aspecto que é a duração do tempo a partir da percepção. Olha só. Quantos aspectos aí que a gente já viu que não tem nada a ver. Olha esse trecho aí, ó. Se o tempo no qual vivemos consiste em meses e dias desiguais, regulado por minutos e horas mecanizados, é nisso que se transforma nossa mente, uma irregularidade mecanizada. Isso é o 1260. Essa é a frequência mental que ele chegou, né? Por quê? Vamos voltar lá que eu não expliquei, né? Então, ele olhando o relógio, ele viu que um relógio... Primeiro, a gente tem os meses gregorianos, que é baseado no 12. E a gente tem um relógio que é baseado no 12 também. 2 vezes 12, 24 horas. Ou seja, as 12 horas de 60 minutos cada. Então isso é um padrão mental, 1260. A descoberta da lei do tempo foi quando ele se realizou disso. Ele olhou para isso e falou, caramba, 1260, isso aqui é um padrão de mentalidade. Vamos continuar lá. Como tudo procede da mente, não é de admirar que a atmosfera na qual vivemos se torne mais poluída diariamente, internamente e externamente também. E que a maior reclamação seja, não tenho tempo. Quem quer que seja o dono do seu tempo é o dono de sua mente. Seja dono de seu próprio tempo e conhecerá sua própria mente. Bum! É isso. Achou? É isso. Se a gente tem um sistema que tem uma medida de tempo totalmente errônea, totalmente equivocada, isso vai ter um impacto na nossa consciência. Isso vai ter um impacto na nossa cultura. O que a gente faz? O que a maioria das empresas fazem? Compram tempo das pessoas. Então aqui, gente, é o que a gente vive, o tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Estão entendendo? É muito louco isso, é muito forte, é muito profundo isso. Então a gente vai lá numa empresa, o cara fala, ó, a hora é tanto, você recebe tanto por hora. Então é como se fosse isso. Você dá a hora, a pessoa vai lá, compra tempo, em troca te dá dinheiro. Ah, Guilherme, mas qual que é a questão aqui? Que às vezes as pessoas confundem isso. A questão é o quê? Essa unilateralidade. Nossa, consegui falar essa palavra. Unilateralidade. Consegui falar 2 vezes. Essa visão unilateral da vida é o que lasca a sociedade. Guilherme, não entendi. Como assim unilateral? Pô, a gente não está vendo o tempo dentro do relógio que vê só a duração. A gente não está vendo que existe uma civilização que realmente era interessada no tempo e viu o tempo dentro de uma totalidade. Poxa, o tempo é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Você não precisa só trocar seu tempo por dinheiro. Por que a gente tem a sensação de nunca ter tempo? Porque a gente está com uma mente poluída, ou seja, uma atmosfera temporal, que é a atmosfera da mente, poluída por um sistema que mecaniza e deixa irregular a mente. Então, se isso nos organiza como sociedade, a gente vai ter uma sociedade desorganizada, bagunçada e confusa. Isso é o vírus para a mente. Essa é a frequência 1260. É a gente vivendo dentro desse conceito de tempo é dinheiro, desse conceito onde a gente não tem tempo para nada. Porque a gente está acessando o tempo dentro de uma perspectiva que já está errada. Que já não está vinculado à natureza. A gente já não sabe mais o que é o tempo natural. Tá entendendo?
Então esse vírus é um vírus para a mente. Tá? O Valon Votan coloca muito como isso, como um vírus, uma patologia mental, uma dificuldade mental que nós temos de nos relacionar com o tempo. E isso desencadeia uma série de equívocos. Um deles é o conceito de separatividade, né? Então, olha só. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa para a gente entender, né? Isso vai causando uma disfunção cerebral, uma disfunção de consciência, onde a gente vai se padronizando dentro de um padrão irregular. Logo, a nossa vida e consciência também vai ser irregular, também vai ser equivocada, também vai ser bagunçada. Estão entendendo? Então, é isso que tem que ficar muito claro. Que a gente está vivendo dentro de um padrão que não precisa ser assim. Ele não precisa ser assim. Mas se existe um vírus, também existe um antídoto. E aqui eu já deixo exemplificado duas matrizes, as duas matrizes principais dentro desse conhecimento que Valon Votan decodificou a partir desse entendimento dos maias galácticos. Espera aí que a minha mesa aqui tá... Deixa eu me arrumar. Pronto. Olha só, aqui a gente tem à sua esquerda o Tzolk'in, tá? E à sua direita a matriz da ordem cíclica. Esquerda, ordem sincrônica, direita, ordem cíclica. A ordem cíclica é a ordem das 13 luas, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai aprofundar bastante nisso aí tudo, tá? Então, aqui a gente tem um outro padrão, o padrão 1320. Porque nós temos uma sequência de 20 selos, 20 signos, 20 impulsos solares com 13 impulsos galácticos, formando essa proporção 13-20, que é o tempo natural, que é o tempo que vai nos conectar, nos harmonizar com a mente do todo galáctico, com a mente divina, com a mente de Deus, com a mente do Criador, da Criadora, né? Então, olha só como é profundo tudo isso, como tem muito mais para a gente perceber, como isso pode impactar demais a nossa vida, né? Isso pode impactar demais a maneira que a gente enxerga a vida, entende? Então, quando o Valon Votan começa a trazer todo esse conceito, essa renascença maia galáctica, esse redescobrimento, e falando, poxa, peraí, os maias foram uma civilização sim, mas eles receberam de uma outra civilização que nem daqui é. É aí que eu quero aprofundar. É aí que eu quero adentrar. E esse foi todo o estudo que ele desenvolveu, que ele pesquisou, que ele trouxe e decodificou para nós. E aqui está exemplificado, né? Eu estou colocando uma parte dessa informação, que é a parte principal, que são as matrizes, né? Matriz é o centro, é a matriz, é a base. Que é a matriz do Tzolk'in e a matriz do sincronário de 13 luas de 28 dias. Então isso aqui vai fazer o oposto do que basicamente o tempo mecanizado e artificial faz. Isso aqui vai reharmonizar. Isso aqui vai te colocar de novo dançando a valsa galáctica, né? Que eu brinco sempre com isso, né? Eu falo que né, a criação está sendo regida por uma orquestra divina. E a gente está dançando fora do ritmo. Entende? É só você olhar as guerras, é só você olhar a poluição, é só você olhar o egoísmo. A gente vê que a gente está fora de sync. E essas matrizes vão vir justamente para a gente mudar a nossa percepção.